Fala abençoado, beleza? Sou Thiago Veloso, estou aqui no Projeto Feynman para dar a segunda parte do conteúdo de classificação de cadeias carbônicas, beleza? É muito importante que vocês acessem o AVA, pois lá vocês poderão encontrar exercícios e conteúdo bem mais aprofundado criado pelos nossos professores, beleza? Bom, dando continuidade então ao conteúdo, temos aqui a segunda parte de classificação de cadeias carbônicas e a gente está logo de cara o segundo tópico. Qual é o segundo tópico? A disposição de átomos de carbono na nossa cadeia. Como assim a disposição de átomos de carbono na nossa cadeia? Bom, eles existem várias formas de como a gente pode conectar esses átomos de carbono uns aos outros, beleza? Bom, a mais simples que a gente tem, é a nossa primeira aí, ela é chamada de normal ou reta. Por que chamar de normal ou reta? Porque ela é simplesmente uma reta, é o tipo comum que a gente vê, o tipo normal de cadeia que a gente vê. Ela é chamada de sem ramificações, porque ela não apresenta aqueles ramozinhos que a gente chama, né? A gente dá esse nome de ramificações justamente por parecer um ramo de uma árvore, beleza? Mas como assim são essas ramificações? Quando a cadeia tiver essas ramificações, ela vai ser chamada de ramificada, justamente por ter essas ramificações. Como é que a gente pode descobrir se a cadeia tem ramificação ou não? É fácil, a gente descobre então qual é primeiro a nossa cadeia principal, como é o caso dessa aqui de baixo, e qualquer coisa que está fora dessa cadeia principal já é chamada de ramificação. É que nem uma árvore mesmo. A gente tem um tronco central e qualquer coisa que foge daquele tronco central é chamado de ramo, beleza? Então aqui é a mesma coisa, qualquer coisa que fuja da nossa cadeia principal é chamado de ramo, como é o caso, por exemplo, deste grupo aqui, beleza? Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter nossa cadeia principal aqui com o maior número de carbonos possível, e qualquer coisa que fuja dela vai ser nossas ramificações. Ou seja, aqui nós temos uma, aqui nós temos outra, e aqui por último nós temos essa, beleza? É bem simples essa disposição de átomos de carbono. A gente verifica se ela tem ramificação ou não. Se tiver, vai ser ramificada. Se não tiver, vai ser normal ou reta, beleza? Bom, e aí a gente vai para o tipo mais extenso de classificação de cadeias carbônicas, que é o primeiro. Eu preferi deixá-lo por último porque ele requer que a gente analise os outros tipos antes, beleza? Bom, que é o que é a classificação 1? Ela é chamada de fechamento dos átomos de carbono. Como assim fechamento dos átomos de carbono? É um caso especial daquela de disposição dos átomos de carbono. Basicamente é quando a gente conecta esses átomos de carbono de forma que eles formem algum tipo de ciclo ou não, né? Bom, como é que a gente pode classificar então essas cadeias? O primeiro tipo que a gente vai ter dessa classificação 1 é ou elas serem abertas, acíclicas ou alifáticas. Todas significam a mesma coisa, certo? É muito importante que você entenda o nome dessas duas primeiras aqui. Abertas ou acíclicas, ou seja, o que são quer dizer abertas? É que ela não faz um ciclozinho, ela não fecha, né? Beleza? Acíclicas é a mesma coisa. O A é negação, certo? Então é acíclico, ou seja, não cíclicos. O alifático é muito necessário que você decore. Não tem nenhum tipo de jeito de memorizar. Mas alifático é basicamente a mesma coisa, beleza? E o que significa isso? São cadeias que apresentam duas ou mais extremidades e não contêm ciclos, beleza? Bem direto mesmo, dá para entender de cara assim. Bom, os exemplos que a gente tem aqui é justamente aqueles padrões, ou seja, a gente vai ter cadeias que apresentam duas ou mais extremidades, nesse caso aqui a gente vai ter uma e duas, certo? E não contém ciclo, desculpa, beleza? Vamos aqui analisar o segundo, ela apresenta quantas extremidades? Uma, duas, três e quatro, certo? Apresentando quatro extremidades, satisfaz a regra que a gente colocou, não contém um ciclo, então ela é aberta, acíclica ou alifática, tanto faz. Pode aparecer os três nomes na prova, então é muito importante que você saiba esses três nomes. E aqui a mesma coisa, a gente vai ter uma, duas, três e quatro extremidades, portanto não tem ciclo, então é uma cadeia aberta, cíclica ou alifática, ok? Bom, é necessário que, nesta hora da classificação, quando a gente vai falar do segundo tipo da classificação 1, mencionar o benzeno. O que é o benzeno? O benzeno é essa estrutura aqui do lado, essa estrutura, esse ciclo meio diferente, que a gente pode traduzir na nossa forma estrutural como isso aqui, beleza? Por que ele é tão especial, para eu falar?
ele é tão importante para a química que a gente costuma dividi-lo em compostos que têm um tipo de estrutura benzênica e compostos que não têm. Tamanha a importância dele, beleza? Então, o que é esse benzeno? Qual é a principal propriedade dele que faça ele ser tão importante? Basicamente, quando a gente traduz essa estrutura aqui na fórmula de zigue-zague, a gente obtém essa estrutura, ok? Só que ela pode ser representada de duas formas. Ela pode ser representada desse jeito, desse primeiro jeito, e deste segundo jeito, quando as duplas se deslocam. Ou seja, ela tem esses dois casos e elas coexistem. Isso acaba afetando a ligação entre os átomos de carbono nela. Tal é que essa ligação no benzeno ela está entre o meio termo de uma ligação simples e uma ligação dupla, beleza? Só que esse negócio dela ficar transitando esses dois estados, a gente acaba chamando de ressonância, ou aromaticidade nesse caso aqui, beleza? Só que a gente sabe que essas duplas ficam transitando entre a estrutura, ela é tão importante que a gente costuma só representá-lo por um círculo, para representar que essas duplas estão transitando pela molécula, beleza? Então, o que a gente chama... Por que esse benzeno é importante? Porque a gente costuma chamar os aromáticos os compostos que contêm ao menos um anel benzênico, porque esse anel benzênico consegue dar essa propriedade de ressonância ao composto, que é algo bastante importante na química, beleza? Bom, tendo em mente o que é o benzeno, a gente pode vir para o nosso outro tipo, da segundo tipo de classificação 1, que elas serem fechadas ou cíclicas, ou seja, basicamente elas não vão ter extremidades assim, como o caso da nossa aberta, a nossa cadeia aberta teria, beleza? Nessas fechadas ou cíclicas a gente vai ter alguns tipos de classificação. A primeira são as acíclicas, basicamente, alicíclicas, desculpas. Alicíclica quer dizer o quê? Elas são cíclicas, mas elas não têm um anel benzênico, por isso que elas chamam de ali. É que nem o nosso alifático. O nosso ali tá para esse negócio de não ter o benzeno aqui, beleza? Sendo que ele não tem um anel benzênico, a gente pode classificá-los de duas formas. Basicamente as homocíclicas, sem o heteroátomo, que a gente tinha visto no vídeo passado, e a heterocíclica, com o heteroátomo, beleza? É bem simples, bem direto e aplica-se as mesmas regras. Para ser um heteroátomo, tem que estar entre dois átomos de carbono, beleza? Bom, e portanto, aqui a gente chega no último, que é justamente aqueles compostos daquelas cadeias chamadas de aromáticas. O que são as aromáticas? É simplesmente ter algum anel benzênico, algum tipo de anel benzênico, beleza? A gente pode dividir as cadeias que têm os anéis benzênicos em dois tipos. As mononucleares, ou seja, aquelas que tem somente um anel benzênico ou um núcleo benzênico, tanto faz, beleza? Por isso que ela chama de mono 1. Esses exemplos aqui, por exemplo, a gente vai ter um núcleo benzênico aqui e um tipo de ramificação dele aqui, beleza? Bom, e a gente vai ter o nosso segundo tipo, que são chamadas polinucleares. Ou seja, a gente vai ter mais de um anel benzênico, beleza? Poli quer dizer múltiplos, né? Então a gente vai ter múltiplos anéis benzênicos. E eles podem ser classificados de que tipo? As cadeias polinucleares podem ser chamadas de que tipo? Ou isoladas, quando os anéis benzênicos estão isolados. Então, vocês podem ver que tipo vai geralmente formar uma pontezinha aqui, tá vendo? Uma pontezinha ligando esses dois núcleos benzênicos. Aqui é a mesma coisa. Ou a gente pode chamar de as cadeias aromáticas polinucleares condensadas. O que quer dizer as condensadas? São aquelas coisas bem juntas, elas estão condensadas, elas estão prensadas, certo? Então a gente vai ter simplesmente elas ligadas umas nas outras. Pode ver que vai ser tipo uma linhazinha assim, geralmente, dos anéis benzênicos juntos, como é o caso aqui do naftaleno, por exemplo. Ou desse outro composto que a gente tem quatro anéis benzênicos ligados aqui, ó, juntinhos, beleza? Quando a gente tem essa disposição assim, a gente chama de condensadas. Tudo bem, pessoal? Essa aula ficou um pouco maior porque essa parte final da classificação de cadeias carbônicas é bem extensa, mas é muito importante que você entenda cada passo a passo aqui e possa praticar. Tem muitos exercícios no Avo que vão poder te ajudar, e lá também tem um fórum de dúvidas, onde eu vou poder, juntamente com os outros professores, com a orientação deles, poder tirar dúvidas de vocês, beleza? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você, para quem viu, espero que tenha gostado da aula. E acho que a gente se vê numa próxima. Até mais.